Ora viva, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a toda a comunidade aí no Brasil. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma conferência levada a cabo pela Diocese de Viana. E para orientar esta nossa conferência, que traz como tema equilíbrio emocional, Jesus como modelo, traçamos então o seguinte programa para esta conferência. No primeiro ponto, faremos a oração inicial, que será presidida, destacar aqui a presença do senhor Bispo de Viana, Dom Emílio Semblelo. No segundo ponto, teremos um cântico de animação, que será presidida pela nossa irmã Rita. No terceiro ponto, teremos palavras de abertura com a irmã Aparecida. O quarto ponto, faremos a apresentação da conferencista, isto é, a biografia. No quinto ponto, teremos a exposição do tema. No sexto ponto, teremos interação com participantes. Portanto, será um momento de perguntas e respostas. No sétimo ponto, teremos palavras finais da conferencista. No oitavo ponto, teremos considerações e agradecimento. O nono ponto será, então, a nossa oração final, que será presidida pelo senhor Padre Bruno. E, no fim, teremos uma canção de despedida. E como estamos reunidos em nome de Deus, vou convidar, então, agora o senhor Bispo, Dom Emílio Semblelo, Bispo da Diocese de Viana, que começa este nosso encontro com a oração. Senhor Bispo, boa noite, faz favor. Muito boa noite. Boa noite. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que dissestes que onde estariam 2 ou 3 reunidos em vosso nome, estarias aí também presente, queremos pedir nesta nossa videoconferência o vosso Espírito Santo, que nos ilumine e nos ajude a procurar aquilo que é melhor para cada um de nós e de modo particular para a vossa igreja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, senhor Bispo. Boa noite. Me chama, para agora? Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na mão. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
sei se escutaram. Muito bem, irmã Rita, obrigado. De Sendo nada, assim, Mãe Santana, de nada, sim. Não sei se deu para escutar. deu Vamos, sim. Ok. Sendo assim, passo a palavra ao senhor Padre Bruno. Senhor Padre, boa noite. Boa noite, Adilson. Boa noite a todos. Boa noite, Excelência Reverendíssima, senhor Emílio Sumbelelo. Bem-vindo. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que vamos participar desta videoconferência, quer aqueles que se encontram cá em Angola, como aqueles que se encontram no Brasil ou em qualquer outro lugar. É com muita alegria que nós estamos a realizar esta videoconferência. Queremos saudar também, de modo particular, a nossa querida e amada irmã Sandra Martinhago, que nos vai facilitar com o tema que já foi apresentado pelo nosso Adilson. Gostaria de desejar a todos vós boas-vindas, boa escuta e que estejamos todos unidos no mesmo espírito de reflexão e que Jesus Cristo seja também o nosso modelo na escuta daquilo que vamos aqui. Obrigado, senhor Padre Bruno. Irmã Aparecida, faz favor. Obrigada, Adilson. Boa noite a todos. A sua reverendíssima do Emílio Sumbelelo e a Sandra, que com muita generosidade está presente nesta ação evangelizadora, ao reverendo Padre Bruno, a todos que estão tanto do Brasil como aqui de Angola, nesta videoconferência. E eu tenho, assim, a alegria, em nome da comissão organizadora, dar essa palavra de acolhimento. Esta videoconferência é composta, é organizada pela Diocese de Viana, pela Associação Cristã de Gestores e Dirigentes, a CGD, pelas Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo e pelo Instituto Nefeste, com o apoio das Irmãs Mercedárias da Caridade, do KDS Vila Turística. Ontem já apresentei um breve histórico desta pequena, mas consistente caminhada que nos faz estar aqui. E como temos novos participantes, permitam-me repetir um pouco desse breve histórico. Tudo começou em janeiro de 2019, com o desejo de trazer o projeto Nechamar, do Instituto Nefeste, para Angola, com a data prevista, agendada, para maio de 2020, com a presença de 12 missionários do Brasil para a realização de trabalhos nas áreas da saúde, da educação, da evangelização e também, sobretudo, um curso de capacitação de profissionais terapeutas. Projeto este, concretamente, previsto para acontecer aqui na Diocese de Viana, Angola, mediado por nós irmãs. E devido, além de estar sendo mediado por nós irmãs, também existe uma comissão para este fim constituída, comissão do projeto Nechamar aqui em Angola. Devido à pandemia, a realização presencial deste mesmo projeto ficou comprometida por enquanto. Todavia, o sonho continua vivo, pulsando em nossas correntes sanguíneas, o que nos faz promover esta formação com instituições irmãs e parceiras. Então, estamos a atravessar tempos difíceis, mais feitos de perguntas do que de respostas. Nos perguntamos como ficará a escola dos nossos filhos, como teremos a liberdade de ir e vir, quando retornaremos a nos reunir presencialmente, a participar das Santas Eucaristias e tantos outros questionamentos sem que haja absolutamente resposta consistente.
O ambiente de hoje, não menos desafiador que o ambiente social de Jesus, como vimos ontem com a irmã Isabel Alfaro, requer de nós posturas novas, equilibradas, ajustadas no amor, na paz e na criatividade. Alguns até falam que, historicamente, o século XXI iniciou agora neste ano de 2020. Me parece haver sentido, diante de tantas mudanças bruscas. E como cristãos, não temos condições de responder a esse tempo com sabedoria e equilíbrio se não olharmos para Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso modelo. E assim já gostaria de agradecer a Sandra Martinhago pela generosidade em estar aqui e nos ajudar a perceber em Jesus Cristo o modelo de equilíbrio emocional tão necessário para nossos tempos. Agradecemos mais uma vez aos nossos parceiros, tanto a Diocese de Viana, na pessoa de Sua Excelência Reverendíssima, Dom Emílio Sumbelelo, ao nosso chanceler da Diocese, também o Padre Bruno Madureira, à CGD, ao KDS Vila Turística, as Irmãs Mercedárias da Caridade, a comissão do projeto Nechamar, aqui em Angola, e, mais uma vez, ao Instituto Nefesh. Então, desejo a todos boas-vindas, tanto os irmãos no Brasil como os de Angola, paz e bem e boa videoconferência a todos. Muito obrigado, irmã Aparecida. Desta feita, vamos então partir para a apresentação da biografia da nossa conferencista. Sendo assim, passo a apresentar Sandra Regina Amaral Martinhago, de nacionalidade brasileira, é pós-graduada em Psiquiatria e Dependência Química pela Universidade Uni São Paulo, graduada em Psicologia pela Universidade Unicesumar. Foi treinada na área de coaching, PNL e mentoring por vários especialistas brasileiros e internacionais. É criadora do curso de formação de terapia SNT, que tem como objetivo dar uma atenção primária na área da saúde mental e psicossomática. Ela veio de um meio popular. Seus trabalhos com a liberação das memórias emocionais teve início em comunidades da Igreja Católica. Antes de dar início à sua graduação em Psicologia, ela trabalhava na evangelização e na formação de evangelizadores e líderes. A experiência de mais de 25 anos na evangelização e a formação acadêmica deu origem ao workshop Nefesh, um curso desenvolvido para a desativação de memórias emocionais da infância. Sandra Martinhago é criadora do método PSIA, que é a base do curso de formação de terapia SNT, e atual presidente do Instituto Nefesh. Como profissional na área de terapia SNT e coaching, já fez mais de 10.000 horas de atendimento, tendo como resultado as mais diversas melhorias na vida das pessoas. Feita, então, a apresentação biográfica da nossa conferencista, irmã Sandra, convido-a a irmos diretamente para o nosso tema. Irmã Sandra, faz favor, boa noite.
Boa noite, muito obrigada pela palavra, Adilson. É uma graça muito grande ter o Dom Emílio Zumbello, né, aqui com a gente, sua bênção. Isso nos traz uma alegria muito grande saber que o bispo está acompanhando nessa trajetória, né? Quero também agradecer a todos os sacerdotes, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os outros sacerdotes que estão aqui com a gente. Muito obrigado mesmo por essa abertura, né, da casa de vocês, para que a gente possa estar aí levando os conhecimentos tanto da ciência acoplados juntos aí com essa experiência da evangelização. Cumprimentando a irmã Aparecida, eu cumprimento todas as outras irmãs, muito obrigado pelo carinho, pelas portas que você tem aberto para a gente. Eu fico assim muito feliz mesmo de poder estar aí junto com vocês na Angola, com esse povo irmão. E cumprimentando a irmã Evândia, eu cumprimento todos os nossos brasileiros, né? Todos os que estão aqui com a gente no Brasil, sejam todos muito bem-vindos. E o desafio que me passaram agora foi falar, né, de Jesus como esse exemplo das emoções. E eu trago, então, nesse tema, as 5 emoções primárias de Jesus Cristo. E por que eu trago essas 5 emoções, né? Às vezes nós, seres humanos, esquecemos que o divino veio na Terra para nos ensinar a sermos divinos. E nós esquecemos que somos humanos e queremos viver, às vezes, só a divindade, só esse mundo espiritual. E Jesus é realmente esse exemplo dessa unidade do humano com o divino, né? O homem, Deus, que tem toda essa possibilidade de mostrar que nós, como seres humanos, podemos viver aqui nesse mundo do qual nós não pertencemos, mas com essa natureza também divina que nós recebemos quando fomos concebidos, quando recebemos esse sopro do Espírito de Deus. Então, olhar para a humanidade de Jesus é uma oportunidade de aceitarmos a nossa humanidade e deixarmos as desculpas de que é difícil ser santo nos tempos de hoje, no mundo de hoje, de como levar uma vida de retidão, de ética, de valores. E Jesus veio mostrar que nós podemos fazer isso sim. E eu imagino que o tempo de Jesus não era muito mais fácil do que os nossos tempos hoje. As perseguições não eram tão menores, né? Os saduceus, que não acreditam na ressurreição dos mortos, ainda andam por aí. Os fariseus hipócritas também o encontramos em cada esquina. E o povo sofrido também está a todo momento batendo as nossas portas, mostrando as suas necessidades. Então, nós evoluímos nesses 2000 anos, mas a humanidade ainda tem as suas mesmas características, as suas mesmas dores, os seus mesmos sofrimentos. Nós não somos muito criativos, né? O ser humano, ele tem a sua essência e ele vai viver isso sempre. Então, eu quero trazer aqui essas 5 emoções. As primeiras emoções que eu vou trazer para vocês é a emoção da raiva e a emoção da tristeza, né? E essa emoção nós vamos encontrar em Jesus Cristo no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 5. Né? Quem tiver a Bíblia e quiser buscar essa passagem, e nós vamos encontrar então esse momento aonde Jesus chega e diz assim: Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Então a gente percebe aí
que esse olhar entristecido de Jesus e essa raiva, ela vem mostrar que nós precisamos, sim, estar mais sensíveis ao povo de Deus. Né? E Jesus, ele não se conforma com a insensibilidade das pessoas, com a insensibilidade do sofrimento dos seres humanos. Ele não se conforma com os descasos da sociedade. E ele se irrita. A palavra diz que ele irou-se, ele encolarizou-se. São termos para falar da memória emocional da raiva. Então, quando a gente fala de 5 memórias emocionais, 5 emoções primárias, nós estamos falando de raiva, tristeza, medo, nojo e alegria. Então, a raiva e a tristeza é essa primeira emoção que aparece. E isso vem mostrar que se nós temos essa inquietação, essa ira, essa raiva, ela não é para que a gente a lance contra as pessoas. A raiva é uma das melhores emoções que qualquer ser humano pode ter, embora nós pensamos o contrário. E por que a raiva é importante? Porque a raiva é a energia da justiça, a raiva é a energia da luta, a raiva é a energia da atitude, a raiva é a energia da ação. Essa energia, nós temos aqui no nosso método, né, que a raiva, ela nos faz adequado, ela nos faz responsável, ela nos faz preparado, porque se eu transformo essa energia da raiva em ação, em atitude, em responsabilidade, nós vamos ter força, nós vamos ter coragem para enfrentar esses desafios que o mundo nos propõe. E o que Jesus vem ensinar é que quando nós não deixamos essa energia, né, da raiva aparecer, que não é a energia da brutalidade, não é a energia da briga, não é a energia de estar inflamado, de estar transtornado, de agressivo, não é essa energia. Essa energia é a raiva descompensada. É a raiva que ela não está sendo usada de uma forma adequada. Mas, quando nós pegamos essa energia da raiva e colocamos ela em ação, nós vamos não nos conformar com esse mundo. Nós não podemos estar conformados, nós não podemos pegar a forma desse mundo. Afinal de contas, Jesus já vem nos dizer que nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Nós passamos por esse mundo. E quando nós nos conformamos, quando nós substituímos a raiva, porque a raiva congelada, ela vai gerar medo, ela vai gerar pânico, ela vai gerar tristeza, ela vai gerar mágoa. Por quê? Porque uma vez que eu não posso reagir, eu vou permitir que me ataquem. E isso pode causar inúmeros sofrimentos. E às vezes a gente pergunta assim para as pessoas, você tem raiva? E muitas pessoas dizem, não, eu não tenho raiva, eu sou uma pessoa que perdoa todo mundo. Eu quero fazer um teste com vocês para ver se vocês têm raiva. Ou se vocês guardam alguma raiva aí escondidinha. Vamos ver se vocês respondem sim a alguma dessas perguntas. Não precisa responder ao vivo para não se expor. Mas aí no seu interior, vê se você responde a isso. Você tem dor nas costas? A famosa dor de coluna? Alergias? Rinites, artrites, bursites? Infecções pulmonares? Gripes? Bronquites, inflamações de todos os tipos. Quando você tem isso, você tem raiva. E a inflamação geralmente é a resolução da raiva. A infecção é a resolução da raiva.
Então, por que uma pessoa às vezes tem bursite? Porque ela quer matar o outro e não pode. Porque a ação do golpe, do esgrima, ele faz esse movimento de atacar. Então, como eu não quero matar, eu vou ter bursite. E por quê? Porque eu não admito que eu possa sentir-me indignado com as coisas. E a indignação é uma forma de você agir, porque se você não fizer isso, a sua alma vai entristecer, que é diferente de brigar, que é diferente de destruir. Nós não podemos destruir em nome do amor, porque tem muita gente que em nome da santidade, que em nome do amor trata os outros com o pior que ele tem, que não é o amor, que é a raiva, que é a indiferença, que é a mágoa. Então tem muita gente lutando não com o amor. Uma religião, muitas vezes, ao invés da gente lutar com o amor, com o acolhimento, com a aceitação do outro, a gente julga o outro não com o nosso melhor, a gente julga o outro com o nosso pior, com as nossas mágoas, com os nossos ressentimentos, com as nossas tristezas, com os nossos puritanismos, e acabamos criando essa divisão. E Jesus tem um outro momento da vida dele que ele usa essa energia da raiva, que é quando ele chega no templo, e ele vê esse templo de Deus, a casa de Deus, corrompida por ladrões, vendilhões. E São Paulo já nos dizia, acaso não sois o templo onde habita Deus? Então, isso também é um sinal para que nós tenhamos essa força para tirar essas coisas que deixam impuros esse templo de Deus. Então, quais são os cambistas que estão dentro dos nossos corações, que estão trocando coisas, bens desse mundo para ter acessos aos bens espirituais? Quantos cambistas devem estar dentro de nós, fazendo trocas com Deus, para ter benefícios? Está na hora, às vezes, de usar essa energia da raiva para jogar esses cambistas que nós armazenamos aí dentro, fazendo trocas espirituais, e com um preço muito alto. Por quê? Porque, às vezes, a gente não tem a certeza se a gente está agradando a Deus, porque o nosso coração, às vezes, esse templo onde Deus habita, pode estar aí imundo. Então, às vezes, a gente precisa pegar o chicote e realmente tirar todos os vendilhões de dentro do nosso templo. E isso é feito com a energia da raiva, com essa emoção da raiva. Então, Jesus nos ensina nesses dois momentos, onde nós precisamos abrir o nosso coração ao outro, às pessoas, e ele usa a raiva também para limpar o templo. Então, esses dois momentos muito bem-vindos, para que a gente use a energia da raiva. A tristeza, nós vamos ver Jesus nesse momento triste, mas também nós vamos ver ele antes da ressurreição de Lázaro, onde o seu amigo já estava morto há dias e ele não pôde estar presente. Então, quantos de nós, às vezes, estamos entristecidos por causa daqueles nossos amigos que nós julgamos que já estão morto ou que estão num túmulo semelhante ao de Lázaro, sem vida? Então, se eu não tiver essa energia para simplesmente me compadecer com os outros, eu posso sim me entristecer com a vida, eu posso sim me entristecer com o sofrimento. Isso é humano. A tristeza vem dizer que você está perdendo algo que é muito importante para você. E quando você não permite a tristeza chegar, você vai deprimir. Quando você não permite que a tristeza entre, você vai perder toda a sua força. Então, eu posso sim me entristecer e eu não preciso mais pegar o chicote, bater em mim, dizendo, não, um cristão não pode se entristecer. Não, um cristão se entristece e deprime, porque a depressão diante de uma perda, por um breve momento, ela é a sua força para se recuperar dessa dor.
Então, nós não podemos ficar aí tomando remédio para não sentir mais tristezas, para não sentir mais depressão. Nós somos humanos. Existe um momento da depressão patológica, e isso sim precisa de um tratamento. Eu estou falando dessa depressão, dessa tristeza, dessas pequenas perdas que nós temos no dia a dia. É um amigo que fala mal da gente, é alguém que causa algum transtorno, que nos tira, é alguém que morre. Principalmente nessa pandemia, gente, quantos queridos nossos estão morrendo? Quantos queridos nossos estão... E eu não posso me entristecer? Não, eu posso me entristecer, sim. E eu posso deprimir também. Eu posso querer ficar fechado num quartinho sozinho por algumas horas, por alguns dias, dependendo do tamanho da tristeza. Mas eu posso também sair disso. E para sair disso, eu preciso da energia da raiva, da atitude, da justiça, para que eu me coloque em ação. E uma outra emoção de Jesus é o medo. Então, nós vamos ver uma característica de medo que chega ao pavor, que chega a suar sangue, que é quando Jesus vai ao horto, lá em Marcos 14:33. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar com medo e angústia. E nós precisamos entender que diante da nossa missão, diante das dificuldades que as nossas missões elas apresentam, diante do desafio, porque muitas vezes nós vamos entrar numa missão que é muito semelhante à ovelha mesmo ao matadouro. A gente sabe que está se consumindo por uma obra, está se consumindo por uma missão. Nós estamos vendo, nesses dias de hoje, vocês, sacerdotes, religiosos, que não pararam e que estão enfrentando esse vírus invisível. Vocês saem, mas vocês não sabem se voltam sem o vírus. Vocês sabem que vão sem ele, mas não sabem se voltam sem ele. E eu não posso, então, ficar com medo? Não posso ter medo desse vírus? Eu não posso ter medo desse sofrimento que vai me causar? Eu não posso ter medo de talvez esse entubamento, se de repente eu pegar? Não, eu posso ter medo, eu posso até me angustiar, há uma angústia de alma. Está tudo certo se você passa por isso. Não tem nada de errado, Jesus também passou. E Jesus também pediu, tira isso, Senhor. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E às vezes eu pergunto assim, que vontade foi feita ali naquele horto? A de Deus ou a de Jesus? Hein? Qual seria as duas à vontade? A de Deus ou a de Jesus? E, na realidade, primeiro foi a vontade de Jesus. E depois a de Deus. Porque primeiro ele permitiu que Deus fizesse o que ele quisesse. Jesus podia dizer, não quero mais. Ele podia dizer, vou aceitar outra proposta lá da tentação do deserto, antes do meu início da missão, quando Lúcifer me ofereceu que todos me adorariam como Senhor sem precisar passar por nenhum sofrimento. Ó Deus, deixa aí, eu vou voltar lá para aquela proposta de Lúcifer, que ela é muito mais fácil, não vai ter sofrimento nenhum. Mas Jesus disse não, eu aceito a sua vontade. Mas Jesus não aceita isso só por causa do povo dele. Jesus não aceita isso só por causa de salvar a humanidade. Jesus aceita essa missão e ele passa por esse medo, por essa angústia, porque esse também era o caminho para entrar no reino dos céus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso
porque aceitaram uma proposta de ser juízes, aceitaram uma proposta de ser conhecedores do bem e do mal, de serem como Deus. Jesus, no Horto da Oliveira, ali naquele momento, naquele outro, ele aceita agora a proposta de enfrentar esse medo para comer o fruto da vida eterna, para poder entrar agora à vida eterna. Então, passar por os sofrimentos da vida, pelos riscos da vida, de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida, é sim a nossa passagem, é sim comer o fruto da vida eterna. Então, se nós passamos a vida inteira comendo o fruto do bem e do mal, dizendo para os outros o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, quem é santo, quem é pecador, então chega a hora da nossa vida que nós vamos precisar nos dar, sim, em sacrifício. Ninguém nos coloca em sacrifício. Nós também, como Jesus, nos oferecemos em sacrifício e podemos, então, comer do fruto da vida eterna. Então, Jesus, para entrar no paraíso, para comer desse fruto da vida eterna, precisa de uma coisa. Para comer do fruto do bem e do mal, para comer do fruto da ciência do bem e do mal, isso nós fazemos muito bem todos os dias. Quando nós dizemos o que é certo, o que é errado, quem é bom, quem é ruim, quem é justo, quem é injusto, quando nós separamos, quando nós dividimos os santos dos pecadores, quando nós deixamos de acolher as pessoas, quando nós deixamos de amar os seres humanos simplesmente por serem humanos, com as suas dificuldades, com os seus sofrimentos. E Jesus, quando está lá na cruz, ele morde o fruto da vida eterna, sabe que hora? Quando lá do alto da cruz ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o fruto da vida eterna. Esse é o fruto que olha para aquele que cuspiu, que bateu, que quebrou, que arrancou sua pele, que detonou seus músculos, que tirou seus ossos do lugar sem quebrar nenhum, mas os tirou do lugar. E olha para tudo isso e diz: perdoa. Eles não sabem o que fazem. Quando nós fazemos isso, nós começamos a viver a vida eterna aqui na Terra. Nós podemos experimentar a vida eterna aqui na Terra, porque nós estamos olhando para as pessoas, sabendo que cada uma faz o que faz, a maldade, o assassinato, seja lá o que é que essas pessoas fazem, elas fazem porque elas têm uma história, elas fazem porque elas têm um sofrimento, elas fazem porque tiveram ou não oportunidades. Nem todos são maus porque são maus. Muitas vezes a nossa história, a nossa vida, aquilo que nós passamos no dia a dia, faz com que nós tenhamos comportamentos, nossos traumas. E isso eu vejo muito na terapia SNT. E eu falo para os nossos terapeutas, quando a gente conhece a dor de um trauma, a pergunta que a gente faz é: será que Deus iria nos condenar se nós não conseguíssemos sair daquilo que é chamado pecado pela sociedade que você vive, pela cultura que você vive? Porque aquilo que é pecado na sua cultura pode não ser na outra. Existem lugares que você só pode casar com uma mulher, mas existe um lugar que você pode ter quantas mulheres você quiser. E aí, que Deus é esse que aceita que num lugar é só um, que no outro lugar tenha 10? Como que ele julga isso? Então, nós temos sim o certo e errado, que ele é nos fornecido pela cultura, pela sociedade. E se eu quero viver em harmonia com essa cultura, com essa sociedade, com essa religião, eu vou ser coerente com aquele certo, com aquele errado. E para a gente entender um pouco isso, a gente entende quando os saduceus chegam para Jesus e perguntam por que eles não pagam os impostos. E aí Jesus manda Pedro pescar uma moeda. E aí Pedro tira da boca do peixe uma moeda e traz então ali. Jesus pega a moeda e diz assim:
de quem é a imagem que está aqui nessa moeda? E aí eles dizem assim, de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é assim que nós precisamos viver a nossa vida. Seguindo regras, sim. Seguindo normas, sim. Existe certo e errado de acordo com uma sociedade, de acordo com uma cultura. Mas nós não precisamos ficar comendo essa maçã do paraíso e julgando quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. E precisamos comer esse fruto da vida eterna que foi nos dado lá na cruz, que é perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Isso é deixar esse... E quando nós temos isso, nós vamos conseguir passar pelos sofrimentos que nos vão fazer, porque Jesus garantiu isso para a gente, né? Você quer me seguir? Vai ter perseguição, vai ter tribulação, vão ser maltratados, vão ser levados aos juízes, vão ser perseguidos. Ele não prometeu nenhuma vida boa para ninguém. Mas isso não nos dá o direito de quando seguirmos, de quando decidimos seguir essa regra, decidimos seguir essa condição de vida, condenar, julgar aqueles que ainda não decidiram. Isso não nos dá o direito. A nossa opção não nos dá o direito de condenar a opção dos outros. E quando nós tivermos que enfrentar essas opções diversas da nossa, nós podemos ter medo, sim. Porque, com certeza, nós podemos ser perseguidos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. E aí nós temos, então, a terceira, né? A quarta emoção de Jesus, que é a emoção da alegria. Então, nós vamos ter essa quarta emoção, que é a emoção da alegria, e onde nós percebemos, então, essa alegria de Jesus. Em Lucas 12, 22, Jesus falou aos seus discípulos: por isso eu lhes digo, não fiqueis preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Pois a vida vale mais que a comida, e o corpo vale mais do que a roupa. E, eu acho que aí tem um momento que ele diz assim, e a minha alegria será completa em vocês. Então, nesse momento, nós vamos ver que a alegria de Jesus vai ser completa quando nós realmente nos desapegarmos das coisas do mundo. Então, não existe alegria realmente nesses bens materiais, porque aquilo que Jesus nos oferece é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É uma alegria da alma. E alegria é diferente de felicidade. As pessoas vivem atrás da felicidade. Mas Deus nos oferece a alegria. E existe um outro momento que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força é a alegria. E a alegria de Jesus vai ser completa e nós estaremos completos em Jesus com essa alegria. E por que a felicidade ela é condicionada? E é isso que Jesus vem dizer, não fica preocupado com comer, porque se eu tiver comida, eu vou ser feliz. Não, se você tiver comida, você vai matar sua fome. E isso vai te dar uma tranquilidade. Se eu tiver uma boa roupa, eu vou poder me apresentar bem. Não, se você tiver uma boa roupa, você só vai estar vestido. Isso não te dá ibope, isso não te dá status. Né? A irmã está dizendo aqui, João 15, 11. Né? Então, o que eu preciso saber? Que as coisas desse mundo não me traz uma felicidade plena, ela me traz uma felicidade condicionada. Então, eu não devo me preocupar com isso.
Eu devo me preocupar com a alegria. A alegria é um estado de alma. A alegria, ela vem de dentro. A alegria, ela emana da alma. Você não amanhece e diz, eu vou estar alegre. Não, você amanhece alegre. Você não amanhece e diz, hoje eu vou ficar triste. Não, se você amanhecer triste, você vai amanhecer triste. Você não diz assim, eu vou ter medo. Olha, eu acho que eu vou ter medo. Não, você simplesmente tem medo. E você também não diz, hoje eu vou amanhecer, amanhã eu vou amanhecer com uma raiva. Não, se você amanhecer com a raiva, a alegria, a tristeza, o medo, eles aparecem. Agora vem o quanto eu sou capaz de ter inteligência emocional. E o que é ter inteligência emocional? É poder reconhecer que eu tenho esses sentimentos e que eles brotam, não é do nada, não. Eles brotam, o medo brota quando tem um desafio, a tristeza brota quando eu tenho uma raiva, a alegria brota quando a minha alma está satisfeita com aquilo que eu estou fazendo e a raiva brota com as injustiças. O problema não é sentir isso, o problema é o que você vai fazer com isso. Você vai reagir a essas emoções com o fruto do Espírito, que é com o poder de Deus, ou você vai reagir a isso com o ego, com a força, com a violência. E para eu reagir no Espírito, eu preciso do amor, eu preciso da unidade. Sem unidade, você não vai conseguir viver e sentir as suas emoções, domá-las, dominá-las e poder compreender a emoção daqueles que não têm essa ação da força do Espírito. E depois, hoje, eu passei a manhã inteira folheando os 4 evangelhos, porque eu queria encontrar a emoção do nojo. E aí eu falava assim, onde que Jesus teve nojo? Gente, procurei a manhã inteira. Eu procurei nos 4 evangelhos a emoção do nojo. E pasmem, eu não encontrei. Porque o nojo é uma emoção da culpa. E Jesus não tem culpa. Mas Jesus se revestiu de nojo na cruz. Ele não sentiu nojo, ele foi o próprio nojo. Na cruz, Jesus assume a nossa culpa. Então, Jesus não sente nojo. Jesus se torna nojo para nos libertar de toda a culpa. Jesus não teve nojo dos leprosos. Jesus não teve nojo dos cegos. Jesus não teve nojo dos aleijados, dos corcundos, da mão seca, da prostituta. Jesus não teve nojo das comidas que ele comeu com as mãos sujas. Jesus não teve nojo. Jesus se fez nojo. E quando deram para Jesus o vinho misturado na mirra, Jesus não tomou, segundo Marcos 15, 23. Porque o nojo é uma emoção da expulsão, né? Quando você come alguma coisa que não cai bem no seu estômago, você vomita. Você joga aquilo fora. Então, o nojo é uma energia para a gente repelir, para a gente jogar fora. Então, não está nada errado se você se enoja de alguma situação, se você se enoja de alguma coisa. Nós poderíamos, talvez, sugerir nojo, mas é mais uma atitude. Quando Jesus diz, seus fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, branco por fora e podres por dentro. Mas Jesus não sentiu nojo. Quem sentiu foi quem ouviu sobre os ossos e as coisas empodrecidas, mas não Jesus. Então, o nojo é um sentimento que vai nos fazer rejeitar. E nós precisamos sim ter nojo das coisas que não nos trazem bem, que não nos fazem melhor. Enojar-se das coisas.
né? E agora, quando nós vamos um pouquinho mais para frente, chegamos lá no Apocalipse de São João, nós vamos escutar o momento em que Jesus vai ter nojo. Jesus só tem nojo depois da ressurreição. Sabe qual é o momento que Jesus vai ter nojo? Quando você chegar diante dele, ele dizer assim: porque não fostes quente nem frio, eu vos vomitarei. Nesse momento, Jesus vai se enojar, ele vai ter nojo daqueles que não viveram com qualidade o seu cristianismo, não viveram com qualidade a sua fé, as suas convicções, os seus valores. Então, não existe certo ou errado. Eu não posso julgar os outros. Isso é certo, isso é errado, isso é santo e injusto. Esse é santo e esse é pecador. Mas existe uma coerência de vida. E você precisa escolher a sua. Nesse mundo não dá para viver sem uma coerência, sem uma regra, sem uma norma. E você vai escolher a sua. Mas o fato de você escolher a sua não te dá o direito de condenar o outro. Isso é para Jesus Cristo. E ele vai ter nojo dos frios, dos mornos, porque os quentes e os frios já terão o seu destino. Agora, se você ficar em cima do muro, o risco é muito grande. Então, as emoções de Jesus, elas vão nos ensinar o caminho da santidade. Ele é o divino que veio ao mundo para nos ensinar a ser humanos. E essa é a razão porque devemos conhecer como lidar com as nossas emoções, como ter inteligência emocional, porque a inteligência emocional nos faz conhecer e nos faz respeitar o nosso irmão a cada um. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço imensamente a oportunidade e estou aberta, então, se houver alguma pergunta, algum questionamento. E até mesmo, se por um acaso, né, Dom Emílio, eu falei alguma besteira, por favor, me corrija. Tranquila, falou bem. Obrigada. Muito bem. Obrigado, irmã Sandra. Caros irmãos, foi tudo muito bem dito. Então, vou pedir aos irmãos, se têm alguma inquietação, se queiram acrescentar algo, sintam-se à vontade. Madalena, quer abrir o microfone? Posso? Pode sim, faz favor. Mais uma vez, boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade. Querida irmã Sandra, eu gostaria que tentasse me esclarecer sobre 2 casos caricatos. No caso, vou falar de 2 pessoas que morreram por enforcamento, praticado por elas mesmas. Um jovem católico, na casa dos 30 anos, que, segundo a esposa e os familiares mais próximos, não encontraram nenhum motivo para que ele acabasse com a própria vida como acabou. Muita gente criticou, mas um padre amigo resolveu fazer a encomendação do cadáver em casa, porque a igreja não permitiu que o corpo fosse para o templo, para as devidas exéquias. Outro caso, uma senhora na casa dos 60 anos,
já reformada, mas continuou ocupando o tempo da sua vida após parte ativa na instituição, dentro da igreja. Deram-lhe algo de muita responsabilidade, serviço esse que ela prestava, segundo as que a acompanharam e conheceram bem, com muita dedicação. Também as irmãs assustaram numa madrugada que ela levantou-se e tirou a própria vida. O que é que terá acontecido? Esta senhora não era católica. Telo, por favor, traz-me o carregador do computador. Esta senhora não era católica. Porém, lá na celebração para o funeral, o pastor não fez mais senão que condená-la. Portanto, mas o que me preocupa é a atitude destes nossos irmãos. Como é que a Sandra enquadra esse comportamento? Desequilíbrio emocional, ali a parte do medo que gerou aquela violência, que não teve aquela força, segundo a Sandra, para sair do sofrimento e se defenderem. É isto que eu quero perceber. Muito obrigada. Então, deixa eu só fazer um comentário da parte psicológica, tá? Na parte espiritual, deixa para quem é responsável por isso. Quando nós estamos falando de suicídios, nós estamos falando de uma emoção de não ter escolha, uma emoção de não ter opção. Então, são pessoas que chegaram no seu limite de sofrimento, de desvalorização, de abusos, e não necessariamente só abusos físicos, mas podem ser psicológicos, podem ser de excesso de trabalho, pode ser de obrigações de fazerem coisas que não queriam fazer, estarem sendo obrigados a fazer coisas que não queriam fazer. Então, é um sentimento de que eu não tenho escolha, eu não tenho opção, eu não sou bem-vindo. E isso não é uma coisa que ela acontece agora, né? A nossa primeira percepção de não ter escolha está no ventre materno. Ali é o primeiro lugar que nós sentimos a nossa impotência. E dependendo do que a mamãe viveu do lado de fora, essa impotência, essas marcas podem ser muito maiores. E aí, se numa vida adulta eu volto a ter esse sentimento de impotência, isso pode agravar muito mais. E aí nós temos um outro momento que pode disparar os suicídios, que é o transgeracional. Então, são essas memórias que vêm de geração em geração. Então, se essa pessoa teve, no passado, alguém que morreu, que a solução foi se asfixiar para resolver um problema, então ela vai fazer isso. Ela vai usar a mesma solução, que é uma estratégia transgeracional. E isso só se repete de geração em geração para que nós possamos dar o perdão a algo que não foi acolhido. Hoje nós, por exemplo, já ouvimos a igreja falar um pouco mais sobre Judas, sobre Judas ter se suicidado. Pedro nega Jesus e é olhado por Jesus e se arrepende. Só que Pedro se arrepende, ao invés de se enforcar, ele volta a ser pescador, porque ele não se sente mais digno da missão. Então, Judas se mata, Pedro mata a missão. Se Jesus não vai lá buscar ele e curar o coração dele, Pedro e mais todos os outros apóstolos que estavam com o coração ferido tinham abandonado a fé, tinham matado sua missão.
Então, Judas se mata, Pedro mata a missão. E aí, quando a gente olha para Judas, Judas não consegue se perdoar. Judas não consegue aceitar o amor de Jesus. Pedro aceita. Pedro mata a missão, mas quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro consegue proclamar o seu amor, ele retoma a missão. Então, nós só conseguimos retomar uma missão aonde nós sentimos que não temos mais escolha, que nós não temos mais opção, se nós aceitarmos esse amor de Deus. Judas não conseguiu aceitar, entre aspas, né? E Pedro faz esse acolhimento e se retoma. Então, sempre tem, num suicídio, um perdão a ser dado transgeracional e há um perdão a ser dado pelos sofrimentos, pelas desvalorizações que eu estou sofrendo. E, às vezes, um suicídio pode ser um alerta à família de, o que está acontecendo aí com vocês? É um alerta à sociedade, como vocês estão amando. Vocês estão sendo... Lembra que eu falei que o nojo é o que expele? Então, quantos dos nossos irmãos podem ter chegado a isso por terem sido rejeitados, humilhados, desvalorizados, jogados, pessoas que às vezes se sentem em uma situação de vergonha extrema e não conseguem se perdoar por essa vergonha extrema, né? Mas nós nunca sabemos o que acontece naquele momento que você está asfixiando. E uma outra coisa que acontece com os suicidas é eles trazerem, muitas vezes, uma informação genética, né, de alguém que morreu antes dele e não terminou a sua missão. E essas pessoas geralmente sentem que não vivem a vida deles, são pessoas tristes, às vezes são pessoas que usam muito negro, são pessoas que dormem, inclusive, com a mão assim, como um morto. Elas têm uma característica de dormir assim. São pessoas que trazem essa informação de alguém que morreu e não tem algo resolvido. São pessoas que compram 2 roupas, 2 camisas, 2 computadores, compra tudo em dobro e só usa um. Né? São características disso. São pessoas muito tristes, não vê alegria na vida. E quando elas sofrem um impacto de rejeição muito grande, há um desequilíbrio psíquico. Agora, a minha pergunta é, pode-se condenar alguém que toma uma atitude por uma carga emocional e um desequilíbrio psíquico? Os estudos dizem com aqueles que sobrevivem de uma tentativa de suicídio, que a hora que eles estão quase morrendo, aquela energia se desprende. E aí eles dizem, não, mas eu quero viver. Quem queria morrer era aquela energia. Mas eu quero viver. E geralmente as pessoas que conseguem viver, elas mudam a história dela. Outros não têm tanta chance. Respondo você, Maria Madalena? Maria não, Madalena. Obrigada pela pergunta. A Madalena? Acho que o Dom Emílio quer falar algo. Sim. Acho que deixou metade da resposta para mim. Está a fazer isso. Aí um eco. Pronto, agora já está melhor. Por detrás do suicídio, estão a perceber-me bem? Não. Está. O sinal está interrompido. A chegar com eco. Tá? Alô? Sim, ouve-se, senhor Bispo, pode continuar. Está melhor. Quando tem 2 canais abertos, dá esse eco. Está melhor assim? Está aqui.
Alô? Alô? Está? Sim, ouve, senhor Bispo. Pode continuar, estamos a ouvir. Estava eu a dizer que por detrás do suicídio há sempre um mistério, assim como o homem é um mistério. A pergunta colocada pela senhora Madalena tinha outra vertente, que era aquela religiosa. Tratando-se do jovem dos seus 35 anos que optou pelo suicídio, se fez a encomendação em casa. E depois, a outra, já com uma certa idade, que não era católica e optou pelo suicídio, por aquilo que percebi, no dia das exéquias, o pastor carregou por cima da sua pobre alma. Eu dizia que se trata sempre de um mistério. Depois, não devemos julgar, não sabemos o último instante. E por isso a Igreja tem sido muito cautelosa quando acontecem situações de gênero. Ela não condena, confia tudo nas mãos de Deus, que é o último juiz. Chamou-me a atenção uma história concreta no tempo de São Cura d'Ars, João Maria Vianney, que tinha a fama de ler e interpretar os sentimentos das pessoas. Uma senhora italiana ficou viúva muito cedo. O seu marido tirou-se a vida, atirou-se da ponte para o rio abaixo e lá morreu. E a senhora sentia tanta pena, rezou pela sua alma, mas ficou-lhe a dúvida. O ato em si praticado é mau, é intrinsecamente mau tirar-se a vida, porque a vida é um dom de Deus. E então decidiu fazer a viagem para Ars, ao encontro daquele grande e santo sacerdote Cura d'Ars, para perguntar se o seu esposo se tinha salvado ou não. Ele chega a Ars num dia em que o padre estava a celebrar a missa e havia muita gente. Então lá ele ficou à espera até o fim da missa, com aquele sentimento: o que é que eu vou dizer ao santo, o que é que vou perguntar. E enquanto estava naqueles pensamentos, Cura d'Ars para precisamente diante dela. E ela fica um pouco assustada. O santo levanta a cabeça e olha para ela e diz assim: salvou-se. E a senhora pergunta: quem? E ele diz: você veio ter comigo para perguntar se o seu marido salvou-se ou não. Eu digo que sim, porque quando ele ia da ponte antes de chegar à água, fez o seu ato de contrição. E isto nos ensina, e há bem pouco tempo a Sandra acabou de dizer isto, há sempre aquele instante em que vem à tona o desejo de viver. O que é que se faz quando isto acontece? Devemos ter em conta, quanto às celebrações, às exéquias, devemos ter em conta aquilo que a Igreja nos ensina quanto ao significado das exéquias. E a gente até usa no ritual a encomendação. Significa que a comunidade encomenda aquele irmão ou aquela irmã que conosco viveu a misericórdia de Deus, as mãos de Deus, porque é Deus quem julga. E Ele julga-nos sempre com amor e não como merecem os nossos pecados. É tudo quanto tinha a dizer e saúdo a todos e a minha bênção para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Bispo. Obrigada. Percebemos muito bem o que nos transmitiu. Sendo assim, vamos seguir. Vou dar a palavra, então, à irmã Venância. Não sei se ainda tem algo a dizer. De seguida, darei a palavra à irmã Aparecida. Irmã Venância, por favor.
Irmã Venância? Consegue? Irmã Venância, não ouvimos. Conseguem me ouvir assim? Me escutam? Sim, pode dizer, irmã Venância, por favor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Ok, peço desculpa, entrei tarde, mas pronto. Quero agradecer esta partilha da Sandra, que está a servir como conforto. Então, quero parabenizar a princípio por este tema, porque, na verdade, há muitas preocupações que vivemos no dia a dia, na vida social, que às vezes não conseguimos encontrar a solução. Indo diretamente para o tema, a minha questão é a seguinte. Acho que pode ser uma questão, mas sim também como solicitando um apoio, um conselho. Como lidar com pessoas mais próximas, por exemplo, quando estão desviadas, optando pela vida, por exemplo, das drogas? Olhando nas emoções que a Sandra partilhou conosco, eu acho que esta emoção se enquadra na raiva e da tristeza. Muitas das vezes nós temos pessoas mais próximas. Nós entendemos que, por vezes, nós olhamos que não há motivo para essas pessoas optarem pela droga. Tu vês que a pessoa quase que tem lhe dado o apoio suficiente, jovem, religioso, católico, com responsabilidade, e depois, de repente, você dá conta que usa drogas. Chama a atenção, conversa, faz de tudo. Tu sentes que estás a dar todo o apoio possível, mas no fundo, vês que ele não quer deixar. Diante dessa situação, como a Sandra podia nos ajudar a lidar com esse tipo de pessoa, visto que não podemos julgar, mas é uma pessoa mais próxima de nós. Primeira coisa E olhamos em nossa volta, vimos que estamos a fazer o máximo para ajudar. E, por fim, você só diz, eu acho que já não tenho o que fazer mais com essa pessoa. E essa pessoa tem consciência que está a fazer, mas não quer deixar. Então, esta é a minha indicação. Venâncio, o que a gente precisa entender no primeiro momento, que a dependência química não é o problema. E eu sei que vocês se chocam ao ouvir isso. A pessoa usar drogas não é um problema. É a solução de um problema. Então, muitas vezes nós queremos que as pessoas deixem de usar droga. Não, nós não devemos trabalhar com as pessoas que usam drogas para que elas deixem de usar drogas. E aí vocês vão dizer assim para mim, essa daí é doida. Não, gente, são 18 anos de experiência de casa de dependência química. Meu marido abriu uma casa de dependência química para mulheres em situações de gravidez, para dar suporte a elas. E foi por causa dessa casa, a Casa de Nazaré, aqui em Maringá, que eu me tornei psicóloga, por causa da missão nessa casa. Depois nós saímos dessa casa e ele abriu uma casa de dependência química masculina para homens em situações de rua, uma casa completamente gratuita. Então, a gente acolhia as pessoas da rua e levávamos para essa casa. E foi ali que eu fiz a minha pós-graduação em psiquiatria e dependência química por causa das exigências dessa casa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a dependência química ela é uma solução de um problema. Quando a dependência química está voltada à droga,
O conflito emocional é com o pai. Tá? Isso não significa que ele tem um pai ruim. O nosso subconsciente, ele não faz diferença, o nosso cérebro subconsciente, ele não faz diferença do real e do virtual. Então, eu posso ter um sentimento de conflito com o meu pai. E a droga pode ser a solução, pode ser o equilíbrio disso. E quando nós estamos falando de álcool e de crack, nós estamos falando de conflito materno. Existe aí um conflito materno. Então, na grande maioria das vezes, tanto a dependência do álcool ou a dependência da droga, ela é uma solução para o conflito daquela família. E se aquela pessoa deixar de ser usuário, a família vai ter que resolver o problema dela. Então, muitas vezes, o dependente químico é aquele que está se dando em sacrifício pela família. Ele não é o problema da família, ele é a solução. E quando que esse jovem ou essa pessoa vai deixar a dependência? Quando o problema estiver resolvido. Então, o problema não é ele, o problema não é a droga. O problema pode estar muito antes. E os problemas, eles podem ser inconscientes, eles não precisam ser problemas conscientes. Eu não sei se vocês sabem, mas eu desenvolvi um curso, Curar a Relação Materna da Gestação. É um curso que eu desenvolvi e que o Instituto Nefesh oferece gratuitamente. Nós oferecemos ele todos os meses, iniciando dia 2 de cada mês. Nós oferecemos, esse curso são 21 dias, para trabalhar as memórias emocionais do ventre materno e dos primeiros 7 anos de vida. Então, esses conflitos que a gente vive, principalmente nas primeiras infâncias, podem, então, gerar algumas dependências. E a gente fala muito da dependência do álcool e da droga, mas nós vamos ter dependência emocional, nós vamos ter compulsões, que é tudo a mesma coisa, tudo é dependência. Nós vamos ter dependência religiosa. Tem gente que tem dependência religiosa, só se sente gente se estiver na igreja, não tem um valor próprio em si mesmo. Né? A Léo colocou aí o link para participar do curso, curar essa relação materna, está aí no chat, no bate-papo do curso. Então, quando nós pararmos de querermos tirar as pessoas da droga e começarmos a ajudar a ela se curar dos conflitos que levam ela a ter a necessitar da dependência química, nós vamos ter muito mais êxito na recuperação das pessoas. Por isso que muitas pessoas, às vezes, quando entram numa igreja, quando fazem um encontro, quando têm uma experiência de Deus, eles simplesmente abandonam a dependência química, porque eles conseguem curar aquele vazio do seu coração. E eu digo isso também por experiência de vida, porque o meu marido, o Alcides, né, ele era dependente químico quando ele fez o seu primeiro encontro de conversão aqui no Brasil, e ele teve uma experiência de Deus tão grande que aquele vazio, aquela ausência paterna que ele sentia, foi sanada pela presença do amor de Deus, e depois desse encontro ele nunca mais usou nenhuma droga. Então, se nós dermos às pessoas, se nós liberarmos o conflito emocional, é mais fácil do que liberar as pessoas da dependência. Porque você vai tirar a solução que ele arrumou para sair daquele sofrimento. Se você ajuda ele a curar o sofrimento, ele não precisa daquela solução inadequada. E às vezes vai passar por uma reorganização do relacionamento mãe e pai. Vai ser mais um trabalho de perdão familiar, um trabalho de maus tratos familiar, trabalhar mais isso, aonde a criança, na época desses maus tratos, ou o adolescente, era o que mais sofria com tudo isso. Então, paremos de querer tratar a droga.
vamos liberar os conflitos emocionais que levam à droga. Muito bem esclarecido, irmã Sandra. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Agora você mudou de lugar. Eu perdi seu nome. A Venância, né? Exatamente. Obrigada, Venância. Muito obrigada. Muito bem. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Se não, vamos seguir com a irmã Aparecida. A irmã Lúcia parece que está querendo falar, a irmã Aparecida. Sim, tem algo. Bem rápido, é só duas coisas. Primeiro, que como membro da comissão, já percebo que temos aí uma gama de assuntos e podemos repetir essa conferência, essa live em outro momento. Nós vamos ter também de atuação da Câmara. Eu não sei se é só você, irmã Lúcia, mas eu não estou conseguindo entender. Se é só eu que não estou entendendo ou se tem mais alguém que não está entendendo. O som tá embutido. Ouvindo? Agora sim. Melhorou. Tá bom. Então, é o que eu estava dizendo, que com esse encontro de hoje, né, virtual, com esse momento em que vivenciamos as suas palavras, nós percebemos que temos um campo de assuntos e de atuação para outros dias, né? Tanto assunto, tanta coisa que vem na cabeça da gente. Começou a falar de droga, já começou a ter um outro interesse, né, também, que já saiu, vamos dizer, daquele dos sentimentos e da pessoa de Jesus Cristo. E a segunda coisa que eu quero dizer é que o sentimento hoje que brota no meu coração é de alegria, uma alegria muito grande, por ver leigos missionários da nossa igreja envolvidos na evangelização e falando de Jesus Cristo como um irmão, como aquele, né, o Filho de Deus, que é o homem que veio até nós e que também tem os sentimentos como nós temos. Então, o sentimento que sobrepõe hoje a todos, ao meu ver, é a alegria. Muito obrigada por sua participação e por estar conosco. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É só. Muito obrigado, irmã Lúcia. Irmã Aparecida, por favor. Sim, Sandra, é apenas um pedido de esclarecimento. Talvez nem todos estão acostumados com essa linguagem, linguagem terapêutica, linguagem na área da ciência psiquiátrica e também psicológica. Em relação à herança transgeracional, um esclarecimento sobre a diferença entre herança transgeracional, com muitas vezes que confundimos com karma, com encarnação, reencarnação. Como que podemos perceber melhor essa diferença? Então, o que acontece é o seguinte, quando nós estamos falando de herança transgeracionais, nós estamos usando, por exemplo, vocês lembram que tem na palavra de Deus que diz assim, os filhos pagarão até a 4ª geração os pecados dos pais. Mas também tem nos Salmos dizendo que nunca mais se dirá, né, que os pais comem uma uva verde e os filhos rechenam os dentes. E também nós temos aí em Colossenses, onde diz que toda nota de cargo que pesava sobre nós está quitada, está paga. Sendo assim, em Jesus Cristo, nós não temos mais conta nenhuma para pagar. Aquilo que nós, quando nós reconhecemos os nossos pecados, eles são perdoados. E o que é pecado? Pecado em grego é amartia. Amartia significa errar o alvo. Então, se você escolhe uma direção e você foge dessa direção, você está pecando.
Não interessa se essa direção é a igreja, se essa direção é o trabalho, se essa direção é Qual é a direção que você escolheu viver? Qual é a direção que você escolheu seguir? Você precisa ter coerência com isso. Você fugiu dessa direção, você está em pecado. Então, eu preciso ter essa consciência. Pecado, amartia, é errar o alvo. Eu não estou indo na direção da qual o meu coração me chama para ir. E quando eu não faço isso, tá? Quando eu não sigo essa direção, ou quando eu desvio desse caminho e eu me arrependo desse caminho, mas eu não tive tempo de me redimir. Eu me arrependo, mas eu não me redimi, porque eu não tive tempo de buscar esse perdão. E isso fica uma marca genética na célula dessa pessoa. E essa marca vai ser transferida de forma transgeracional. Então, quem recebe a marca nunca é o filho, é o neto, porque as mitocôndrias pulam uma geração. Então, geralmente, eu estou pagando conta dos meus avós, ou dos meus bisavós, ou dos meus tataravós. Então, a conta é sempre lá de trás. E isso vem na genética, de forma epigenética, porque nós temos a genética, que é o meu cabelo, a cor da minha sobrancelha, o formato do meu rosto, o meu tamanho, né? Isso é genética. Epigenética é aquilo que eu transmito de geração em geração, são os valores, são os costumes, são as crenças, são a cultura, isso vai sendo transmitido de forma epigenética. Então, existe, aí eu vou ter que entrar em outro tema que eu acho que valeria, irmã Lúcia, uma outra aula, um outro momento. Então, nós já temos aí uma aula para a gente falar de dependência química, uma aula para a gente falar de transmissão hereditária, né? Mas só para encerrar, nós temos 3 aberturas de útero. O que é uma 3 aberturas de útero? Eu estou em Deus. E Deus me envia para esse mundo através da minha concepção. Depois eu saio do ventre da minha mãe, esse útero se abre novamente para o meu nascimento. E depois o útero maior, que é a minha volta de onde eu vim. 3 aberturas de útero. E nós nos ligamos pelo transgeracional por essas 3 aberturas. E aí isso vai dar uma outra aula. Eu acho que eu não consigo explicar mais do que isso. Espero que sane a dúvida, irmã Aparecida. Faz sentido isso para a senhora? Mas, olha, lá no meu YouTube tem uma série, acho que a Léo vai colocar aí no bate-papo, transgeracional. São, acho que, se eu não me engano, 10 vídeos, uma playlist com 10 vídeos que falam um pouco disso. Vocês podem assistir lá no transgeracional. Vocês já conseguem tirar algumas dúvidas mais disso. Então, não é vida passada, não é karma, tá? E nem cruz. Os espíritas dizem que é karma e os cristãos dizem que é cruz. Não é karma nem cruz, não. Faz parte de toda uma biologia e existem várias enfermidades que elas são transgeracionais. É para você lembrar que tem alguém lá no passado que precisa de perdão. Obrigada pela pergunta, irmã Aparecida. Muito bem, irmã Sandra. Vai dizendo muitas coisas que, de fato, levam-nos a pensar que nada sabemos. Sendo assim, vou perguntar se há mais irmãos que queiram fazer alguma interferência. Só dizer da alegria de perceber, olhar o lado humano de Jesus,
para compreender o nosso lado humano. Né? Como é gostoso perceber e ter ciência, vamos colocar assim, ter ciência de que a humanidade de Jesus vem nos devolver a divindade perdida. Né? Então, é muito bom. Tá? Agradeço muito participar deste momento, de poder caminhar. Né? Tão humano só sendo Ele. Tão humano só sendo Jesus. Então, obrigada, Sandra, por este momento tão rico. Muito bem. Adilson, eu gostaria de juntar este pensamento da Ivane à pergunta que deixou a Madalena, para dizer que, diante do suicídio, e já se respondeu muito bem, e a Sandra apresentou um aspecto que eu gostaria de ligar a este meu pensamento, diante do suicídio, nós devemos mesmo procurar ajudar os nossos irmãos, sobretudo aqueles que se encontram em conflito. Penso que muitos de nós já tivemos experiência de algum familiar que pensa e demonstra que está com o pensamento voltado para lá. A atitude que teve nosso Senhor Jesus Cristo e é aquela que nós devemos também procurar ter quando experimentamos qualquer frustração. Diante do suicídio, dizia a Sandra, que a pessoa pensa que já não há possibilidade. Tudo terminou. No campo espiritual, isto nós enquadramos quando nós pensamos que somos autossuficientes. Podemos resolver todos os problemas. Quando pensamos que somos autossuficientes, podemos resolver todo e qualquer problema, e nos é apresentado um problema que nós não encontramos qualquer solução, então podemos pensar no suicídio. Aí é que deve existir a nossa dimensão cristã, em pensar que Deus está ali quando as nossas forças terminam. Quando termina a nossa força, começa a de Deus. Por isso é que nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, diante do sofrimento, diante daquele cenário, Ele próprio disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Falava a Ivane da dimensão humana de Jesus Cristo. Quando termina a nossa força, a nossa capacidade, aí começa Deus a agir na nossa história. Então, tenhamos este pensamento. Muitas vezes, quando nos deparamos com pessoas que se deparam com alguma frustração, é bom lembrar que nós não somos autossuficientes. A Sandra dizia que nós experimentamos as várias emoções, porque somos humanos e é normal, mas há um Deus que vem para exatamente resolver aquilo que o homem, com a sua força, não consegue resolver. Era só esta porta que eu queria deixar. É muito bom. Obrigada. Muito obrigado pela chega, senhor Padre Bruno. Vou então perguntar à irmã Sandra se tem algumas palavras para então encerrarmos este tema. Últimas palavras, irmã Sandra? Só uma perguntinha. A Rita quer falar alguma coisa, Rita? Sim. Ah, tem aí, Rita? Pessoal, vamos dar a oportunidade para a Rita e eu já falo. É isso mesmo. Tá bem. Pensei que ia perder essa chance. Mas, Sandra, muito obrigada por esta explanação. De facto, foi a primeira vez e gostei muito, sobretudo a maneira como apresenta Jesus. Jesus humano e que participa também da nossa humanidade. E nós temos essa missão de poder tirar da humanidade de Jesus, que é para poder colocarmos em prática, né? Não irmos só por aquilo que é divino, porque Jesus muitas vezes é apresentado só da parte divina. E às vezes o nosso esforço é olharmos só pela divindade e esquecemos que temos uma humanidade por realizar, uma humanidade para darmos aos irmãos, uma humanidade para corrigir, para orientar. Então, obrigada, muito obrigada mesmo de coração. E acredito que seguirei mais vezes estas palestras aqui para poder aprender mais. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade
né, de estar aqui com vocês. Obrigada, Rita. Bom, gente, eu acho que é um pouco disso que todo mundo falou aí. Gostei muito disso que a Rita falou, né? Às vezes a gente fica buscando tanto o divino e a gente precisa dessa humanidade de Deus. A Evande também falou disso. Então, realmente a gente buscar aceitar a nossa condição humana, né? Essa condição humana de quem tem medo, de quem tem tristeza, de quem tem raiva, de quem tem nojo, de quem tem alegria, né? Então, quer dizer, aceitar essa humanidade e, aceitando essa humanidade, pedir a Deus a força do seu Espírito, essa graça do Espírito Santo, para, como Paulo em Gálatas nos diz, para vivermos segundo o Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito de Deus que vai moldar esse temperamento, né, essas emoções da nossa vida. Quando nós não temos essa força do Espírito Santo, nós podemos desequilibrar tudo aquilo que é belo em ser humano. É para isso que nós vivemos. É o humano que caminha para se tornar divino um dia com Deus, nesse mundo espiritual, e voltar à casa do Pai. E a moeda de troca para chegar à casa do Pai se chama perdão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não existe reino dos céus para quem não sabe aprender a perdoar. E aprender a perdoar, o primeiro passo é parar de julgar sobre certo e errado. Então, fica essas minhas considerações e muito obrigado pela oportunidade. E perguntaram ali se eu poderia dar novas conferências quando queiram. Estou à disposição. A minha agenda, a irmã Aparecida sabe que é apertada, mas a gente consegue aí fazer alguma coisa. Durante o dia é muito mais fácil para mim, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? De coração agradecida. Muito obrigado, irmã Sandra. Nós estamos, de facto, muito alegres com esta bela explanação. Muito bem, sendo assim, vou então pedir à irmã Ana Rosado, para que faça então considerações e agradecimento final. Irmã Ana, por favor. Sim, noite. Estou servida? Boa noite, irmã Ana. Sinta-se à vontade. Está a ouvir? Sim, boa noite. Boa noite. Precisa melhorar um pouco. Alô? Ana, por favor. Sim. Para começar, eu quero agradecer a Sandra, agradecer também ao reverendíssimo bispo da Diocese de Viana, agradecer a todas as irmãs, todos os irmãos, em especial a coração das irmãs franciscanas do Amparo, dizer que este tema é um tema extremamente útil para nós nos dias de hoje e não só. E com esta aula dada aqui pela Sandra, nossa professora de hoje, conseguimos saber que todos nós temos essas emoções, devemos aceitar essas emoções e aprender com elas sem fazer um julgamento prévio aos outros. Não sei se estou a ser ouvida, eu estou sem imagem. Estou? Estamos a ouvir, irmã. Pode continuar. Não sei se estou a ouvida. Sim, estamos a ouvir. Alô? Estou? Estamos a ouvir, irmã. Pode continuar. Eu consigo ouvir, não consigo ouvir nada, irmão Adilson. Não, nós estamos te ouvindo.
Estou. Posso continuar? Pode sim, Vou pode sim. continuar. Estamos ao vivo. Dizer... Ok. Estou sem prática sem retorno, mas vou continuar. Eu quero agradecer a todos os presentes por esta magna aula, especialmente Sandra. Contamos com mais vezes. Nós do projeto nesta aula já nos sentimos em casa com a Sandra, nossa mentora, e a irmã Parida. E dizer que temas como este são muito importantes. Eu não sou católica, mas ser cristã, bebo do mesmo espírito. Porque nos momentos das emoções, nós temos que buscar as exigências de buscar o espírito, se o caminho divino, não julgar, e perdão para essas nossas familiares, para esses amigos, para as pessoas que estão com as emoções, para que elas possam aproveitar a parte positiva das emoções e continuar a vida. Tudo que eu tenho a dizer, e muito obrigada, não estou muito bem bebida. Depois eu faço uma consideração por escrito, por dificuldade do mundo. Obrigada. Muito bem, obrigado, irmã Ana Roçado. Vou dar então a palavra ao reverendíssimo senhor Bispo, que depois poderá então fazer a oração final. Senhor Bispo, faz favor. Adilson, o senhor Bispo, ele já não está conosco, talvez tinha mais outro compromisso, e assim já se despediu. Ah, tá bem, muito bem. Então, neste caso, vou estender a palavra ao senhor Padre Bruno. Senhor Padre Bruno. Wilson, obrigado. Gostaria de reiterar todos os agradecimentos a todos vós que participastes desta videoconferência, de modo particular a nossa conferencista Sandra Martinhago, de modo especial por se ter mostrado agora disponível para outros momentos. Dizer que é bom quando a igreja assim caminha, os leigos tomam consciência de que a igreja nos pertence a todos nós e devemos nos auxiliar uns aos outros na formação para podermos servir a Deus nos nossos irmãos. Então, da minha parte, só resta agradecer a todos aqueles que atentamente nos escutaram e não só, penso que não só os que estão a participar através do Zoom, há uma equipa vasta, nossos irmãos que não se fazem presente através dos seus rostos, mas estão ligados a nós, também vai a nossa salvação, vai o nosso abraço, vai o nosso agradecimento. Então, essas palavras que eu gostaria de deixar, vamos seguir com os momentos que restam, e depois no final temos então a oração. Me parece que tem um vídeo para eu passar, né, irmã? Que horas que vai passar isso? Vamos chamar, vamos chamar. Muito bem. Obrigada, irmã Sandra. Vou então, com a vossa licença, vou convidar a irmã Venância, que pediu favor para cantar uma canção muito bela. Irmã Venância, faz favor. Obrigada, irmã Adelson. Na palavra procurei, rezando saboreei, no silêncio te encontrei. Como é bom esperar em ti. Meditando-te buscava, contemplando-te olhava, no silêncio te encontrei. Como é bom esperar em ti. Meu Deus,
meu Senhor, meu Pai, meu amigo. Como é bom esperar em ti na sinceridade. Como é bom esperar em ti, como é bom esperar em ti na sinceridade. Como é bom esperar em ti. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor. No silêncio te encontrei. Como é bom esperar em ti. Porque nunca me abandonas, louvor e eterna gratidão. No silêncio te encontrei. Como é bom esperar em ti, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, meu amigo. Como é bom esperar em ti na sinceridade. Como é bom esperar em ti. Como é bom esperar em ti na sinceridade. Como é bom esperar em ti. Bravo, muito bem, irmã Venância. Obrigado. Muito bem, irmã Aparecida, não sei se me estou a esquecer de algo que me faça lembrar, faz favor, irmã Aparecida. Acredito que já foi tudo dito. A experiência que cada um fez e pelo que eu vejo aqui no chat, a gratidão é imensa por esse momento e depois podemos, de fato, marcar um outro momento para darmos continuidade a essa formação tão rica e necessária, principalmente por estarmos atravessando esses dias difíceis de pandemia, que precisamos de olhar para Jesus, vermos nele esse equilíbrio necessário para darmos respostas consistentes nesse tempo que está um pouco conturbado e que precisa do nosso testemunho. Então, acredito que já foi tudo dito, não tenho palavras para expressar a minha gratidão a Sandra e a todos aqueles que se fizeram presente e acreditaram nesse sonho, acreditaram nesse projeto e com certeza tem muito mais coisa boa pela frente. Obrigada. Muito obrigado, irmã Aparecida. Muito obrigado. Bom, dizer então que depois da oração, irmã Sandra vai poder então exibir o vídeo. Sendo assim, senhor Padre Bruno, faz favor. Senhor Padre Bruno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos agradecemos, Senhor nosso Deus, por ter permitido que este momento se realizasse. Sabemos as nossas limitações, sabemos as circunstâncias atuais que envolvem o mundo. Mesmo assim, desejamos nos colocar a vossos pés para encontrar em Jesus Cristo o modelo, a fim de nos equilibrarmos na nossa vida emocional, espiritual, podermos acolher os nossos irmãos. Nós vos pedimos ainda, Senhor, continueis a bater as nossas portas, a acolher os nossos pedidos e a chamar-nos pelo nome, para também podermos acolher os nossos irmãos.
Tudo isso vos pedimos. Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Irmã Sandra, o momento é todo seu. Então, queria dizer, desculpa só, Adilson, só queria dizer que as duas postulantes que estão a tocar, Salve Regina, não percebemos bem devido a, talvez, a conexão, mas é um projeto que a nossa missão aqui em Angola tem, que desenvolve na escola em que atuamos. É um projeto de música em que não só as nossas formandas estão a tocar flauta, como também as crianças estudam nesta escola. Quem é daqui de Angola, de Viana, conhece o bairro Mucende, lá aqui no distrito do Quipuxe, em Viana. Então, a nossa escola está lá e oferece alguns projetos, inclusive aula de flauta. Muito obrigado, irmã Aparecida. Não sabíamos desse detalhe. Muito bem. Dizer a irmã Sandra, o povo angolano, concretamente os irmãos da Diocese de Viana, estão muito agradecidos por esta intervenção e esperamos contar com a irmã nas próximas ocasiões. E se não há mais nada, a comunidade do Brasil, muito obrigado, boa tarde. A comunidade de Angola, muito obrigado também. Boa noite. Vamos jantar. Obrigado. Boa noite. Boa tarde a todos. Boa noite.